Oi, oi, oi! É muito bom ter você aqui comigo mais um dia, terça-feira, mais no Encontros com a Su. E se você não me conhece, meu nome é Suelen Cernadas, eu sou psicóloga, eu sou sexóloga, sou terapeuta de casais, aí eu tenho mais de 15 anos de experiência, com mais de 11 mil horas de atendimento. Então, o meu objetivo aqui é o quê? É te dar mais prazer no seu casamento, que você tenha mais prazer no seu casamento. E quando eu falo de prazer, eu não estou falando só do prazer sexual, tá? E hoje o nosso encontro vai ser sobre como conversar sobre tudo com o meu marido. E eu falo isso, gente, porque eu já tive essa dificuldade lá atrás, né? No início do nosso relacionamento, eu e o Fábio, eu não falava tudo pra ele. Ele sempre teve mais facilidade, mas eu não. E isso era um desafio pra mim. Eu não tive muito esse hábito de conversar abertamente sobre qualquer tema, né? Na minha família e tudo. E eu sou filha única, então eu também não tinha irmão pra meio que trocar e tudo. Então eu tinha muita vergonha de falar de determinados temas. Principalmente, por exemplo, falar de sexo, conversar sobre sexo com o Fábio era desafiador para mim, né? Eu tinha muitas regras, muitas crenças que me bloqueavam de tipo, não pode isso, não pode aquilo, é feio, é errado, é isso, é aquilo. Então, era muito cheio de restrição. E isso, eu percebi que isso atrapalhava muito. E depois que eu fui trabalhando isso, né? E quando eu atendia casais com essa mesma questão, eu percebia a importância de se conversar. E por isso que eu resolvi fazer, né, esse vídeo de hoje exatamente sobre isso, pra gente poder pontuar a importância de poder se conversar sobre tudo. Ah, Suelen, mas ele é muito fechado. Eu vou te falar, eu vejo muito, mas muito isso no consultório e até aqui também no direct, né, no Instagram e no YouTube, mas ele é muito fechado. Ok, isso pode ter a ver com a personalidade dele, né, com o estilo dele de se comunicar, que ele pode ser mais fechadão, uma coisa assim de... ele não é de falar tanto, ele se concentra mais ali, mais racional, mais sistemático ali em algumas situações, porém, ainda assim, não é impossível de se fazer com que ele passe a conversar. E às vezes, a sua dificuldade, muitas das vezes, pode ser em ouvir o que o outro tem a dizer. Porque muitas das vezes o que ele pode estar dizendo pra você é algo que é tão direto e ele não sabe, de repente, formas de falar, né? Umas formas mais meigas e doces, e aí ele vai direto e reto e às vezes aquilo ali pode te magoar. Então, às vezes, a forma como a gente fala também faz muita diferença com relação à comunicação no casamento. Então, se esse, por exemplo, é um dos temas que te incomoda, que você possa chegar... De verdade, faz uma listinha. Eu já fiz isso e super funcionou e recomendo muito para os meus clientes, né, que têm essa demanda, que estão com essa demanda, ou até mesmo nos meus atendimentos de casal, eu também gosto de propor isso, né? É um exercício de, tipo assim, listar os temas que você percebe que são importantes para você e que você quer melhorar, né? Por exemplo, o sexo pode ser uma forma. E aí, quando eu falo sexo, a gente pode até, na verdade, colocar sexualidade, porque aí sexualidade a gente vai falar de tudo, né? A gente não vai falar só do ato sexual em si. Porque acaba que as pessoas associam sempre a sexualidade a sexo. Não. De repente, escreve sexualidade, finanças. É um outro tema também que eu percebo que muitos casais têm dificuldade de falar. Educação dos filhos, né? Tem um que pensa A, o outro pensa B. E isso é muito difícil quando os dois, né? O casal não entra num acordo ali e a criança fica mega perdida. Então, também é um tema importante que precisa ser alinhado aí, ajustado. Por exemplo, viagens. Eu já vi casais que um gosta de praia e o outro gosta de frio, né? Então, assim, tudo isso a gente pode ir alinhando e ajustando ali pra gente conseguir achar um meio termo ali.
E como é que a gente vai conseguir fazendo isso? É negociando, é conversando mesmo. O que eu posso abrir mão, né? O que eu percebo que de repente eu posso abrir mão em prol do meu casamento, em prol do meu cônjuge, e o que ele pode abrir mão em prol também do casamento, em prol, né, de você. E assim, por muitas vezes, nos meus atendimentos, essa negociação eu digo que é fundamental e essencial para um sucesso de um casamento. Você aprender a negociar, você aprender a ceder quando é importante, né, e necessário, e, por exemplo, em outras situações não ceder porque aquilo ali é muito importante e você acredita naquilo ali como algo bom, mas também não é numa coisa meio birra, né, e meio rígida de falar é assim, pronto e acabou e não quero saber. Porque criança faz muito isso, né? É porque eu quero, porque eu gosto, porque isso... Isso não são argumentos válidos, né? Então eu acho importante, se você acredita e tem um pensamento ou uma posição muito forte com relação a alguma situação, que você possa trazer argumentos para ver se o outro consegue entender. Isso aqui em casa já funcionou muito, né? De tipo, eu ter um pensamento, o Fábio outro, e a gente ir conversando e ir alinhando, e ir ajustando isso. E eu vou te falar, hoje isso é muito fácil e é muito leve. Ok, que a gente nunca teve grandes dificuldades assim com relação à educação de filho, com relação à viagem, mas a gente tinha dificuldade com relação à sexualidade e com relação a finanças. Então, e que pra mim, vamos ser sinceros, isso pra mim é a base de um casamento. Você ter alinhado com o seu cônjuge a questão de sexualidade e a questão de finanças, pra mim o terceiro tripé seria a educação dos filhos, que pra mim é o trio que é muito importante de estar ali em comum acordo. Mas na educação dos filhos, eu e o Fábio, a gente tem um pensamento muito parecido, muito igual. Não é algo que isso, né, faça a gente negociar ou discutir numa forma saudável a respeito sobre isso. Mas sexualidade e finanças foi assim, ó. E ainda né? Porque eu acho que a gente sempre tá aqui pra aprender, e eu e o Fábio, a gente sempre... a gente mudou muito, né, o nosso... E eu tava assistindo um vídeo do Wendel Carvalho, e o quanto que aquele vídeo fez sentido, né, já fazia, né, e agora mais ainda, porque às vezes eu me vejo mais afastado de algumas pessoas, eu me vejo de pessoas de 4, 5 anos atrás que hoje não fazem mais parte do meu ciclo de amizade, do meu ciclo de vida. E hoje eu entendo isso, porque eu e o Fábio, a gente teve um rumo, a gente mudou muito de 2018 pra cá. E ontem eu tava conversando exatamente sobre isso, né? O quanto que em 2017 muitas mudanças aconteceram na nossa vida, e o início de 2018 foi final de 2017 com o início de 2018, que fez com que a gente virasse a chave. E muita coisa aconteceu na nossa vida, eu diria, e aí de 7 meses. Em 7 meses a nossa vida deu uma guinada, que é isso. Pessoas que eram próximas passaram a não ficar mais, ou não tinha mais aquela coisa. Pessoas, infelizmente, acabaram... uma amiga minha acabou falecendo, e aí eu me distanciei de outras. Amigos que foram morar fora do Brasil e a gente foi se perdendo o contato, porque os nossos valores também mudaram bastante. Deixa eu ver o que mais que... A gente ia embora do país e a gente acabou ficando, e aí eu engravidei do nosso segundo filho. Então olha quantas situações, e que nesses meses, se a gente não tivesse a nossa conversa muito... Ai, meu Deus, tá me faltando a palavra. Muito... eu odeio quando isso acontece. Mas, tipo, muito clara ali, né? Muito visível ali, muito... Tá me faltando a palavra, mas... muito... Ai, como isso me dá raiva, gente, vocês não fazem ideia. Mas a nossa comunicação tava muito precisa ali,
sabe? A gente tinha isso muito claro dentro da gente e o quanto que foram essas conversas, foram os nossos diálogos, a nossa comunicação ali no casal que fez com que a gente tomasse várias tomadas de decisões que hoje eu super agradeço, que hoje eu percebo a importância que foi. Então, a conversa, a gente tá ali unido, né, numa mesma sintonia, numa mesma vibração, isso faz toda a diferença. Uma outra coisa também que ajuda bastante a gente é a gente espiritualmente, a gente seguir a mesma proposta, né? A gente é cristão, a gente tem isso muito claro, né? Que Jesus Cristo é a pessoa mais importante, o ser de luz, né? Que veio para esse mundo para mostrar a gente a respeito do amor, a respeito da gratidão, né? E o quanto que a gente leva isso para nossa vida e a gente tem, né? Deus e Jesus Cristo na nossa vida e a gente mostra isso para os nossos filhos e para os nossos amigos e tudo isso também ajuda bastante no nosso relacionamento. Mas vamos focar aqui, por exemplo, com relação à sexualidade. Como conversar, por exemplo, sobre sexo, sobre sexualidade com o seu cônjuge. Às vezes isso pode estar aí atrapalhando porque você pode ter dor na sua relação hoje, você pode não ter prazer hoje no seu casamento, você pode não ter prazer sexual, mas você, de repente, finge que tem orgasmo, finge que tá bom, você não fala porque isso pode, de repente, não soar muito bem pra ele, porque isso pode, de repente, gerar alguma briga, porque isso pode, de repente, afastar vocês e isso é uma coisa que você não quer, então você não fala sobre o que tá te incomodando. Aí, de repente, você hoje pode estar percebendo que o seu casamento tá mais distante, que você não tem mais vontade de fazer sexo, que você tá cada vez mais distante um do outro. E isso, por exemplo, eu ontem fiz do meu curso lá, né, do meu método Prazer a Dois, eu fiz o encontro de casal e exatamente isso era uma das coisas que estavam acontecendo ali, né? O casal não tinha essa comunicação e aí o quanto que naquela sessão ali eu percebi e eles perceberam que era muito importante deles incluírem o diálogo e esse tema do que um gosta, do que o outro não gosta, do que para um é prazeroso, do que para o outro é prazeroso, ou o que não é prazeroso, sabe? E aí ali, naquela sessão, ali naquele encontro, eles puderam entender e o quanto que isso fez diferença, o quanto que isso, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você consegue mudar, você consegue agir, você consegue melhorar isso e ir ajustando aos poucos, né? Então, por exemplo, você pode listar e literalmente listar o que você gostaria de conversar com o seu cônjuge a respeito de sexo, sexualidade. Ah, poxa, eu não gosto quando acontece isso, eu não gosto quando faz isso, eu não gosto quando tem isso. Mas também lista o que gosta. Poxa, pra mim é muito bom quando é assim, assim, assado, quando fica assim, assim, quando tem dessa e dessa forma. Por quê? Pro outro, quando estiver ouvindo, vai registrar. Poxa, então agora eu já sei que dessa forma não é muito prazeroso. Mas, poxa, dessa quando eu faço funciona, então eu já sei. E vamos supor que ainda assim seja uma questão que para um é muito prazeroso e para o outro não. Como é que se pode ajustar isso? Por exemplo, uma coisa que eu vejo que é muito comum nos casamentos é o homem adorar o sexo anal e a mulher não querer tanto ou não querer. E aí o homem ficar tentando insistir naquilo ali, que pra mulher ela não tá afim, mas aí eu sempre gosto de perguntar, pra mulher não tá afim porque ela já tentou, já experimentou e não curtiu, ou ela tá afim, ela não tá afim porque, não, isso é feio, isso é sujo, isso não pode, isso é errado, isso sei lá o quê, e aí vai aí das crenças dela. E se esse é o caso, o que eu costumo fazer
Uma dica que eu posso dar é, eu acho que vale você experimentar para ver se vai que de repente você gosta, né? O ânus, ele tem uma região muito erógena, muito prazerosa. E se você usar lubrificante, se você usar o preservativo, existe, né, lá no meu método, eu falo sobre isso muito claramente. Eu tenho aula específica de como fazer, sabe? Faz chuca, não faz chuca, como penetrar de uma forma em que não tenha dor, porque muitas mulheres têm medo de sentir a dor. E eu digo que se fizer de uma maneira correta ali, não vai ter dor. Então, às vezes, está faltando isso, uma baixa excitação. Baixa excitação não tem como a mulher querer. E aí vai doer e ela não vai querer. Então, assim, tem várias outras questões que precisam ser conversadas. E aí eu acho que se você, de repente, tem a curiosidade em fazer, mas tem um medo, aí eu acho que vale vocês conversarem, vale vocês verem como é que vocês podem ajustar ali para experimentar. E eu já tive relatos de mulheres que tinham medo, tinham até curiosidade, mas tinham medo. E já tive mulheres também que não tinham vontade, mas isso fez sentido de, realmente eu nunca experimentei, eu nunca nunca dei nem um passozinho. Então vou seguir essa forma aqui, vamos ver se vai funcionar. E foi prazeroso e tudo. E já teve também mulheres que, não, realmente eu experimentei, ainda assim não foi bom. E o outro, a partir do momento que isso foi conversado e foi esclarecido ali, funcionou, fluiu, sabe? E tá tudo certo, gente. Eu acho que a gente não pode ficar numa rigidez no nosso casamento de, olha, eu sou desse jeito e acabou e não tem essa. Não. Eu acho que você pode ajustar, eu acho que você pode alinhar isso na sua relação, para justamente vocês negociarem e até mesmo de entender que o que aconteceu, sei lá, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, hoje vocês podem estar num outro momento da vida de vocês. E isso pode estar, de repente, pode ser uma mudança, pode ser um ganho até que vocês possam ter. Então eu acho que a gente sempre precisa dar uma atualizada com relação a, por exemplo, uma coisa que lá atrás não funcionou, mas já tem tanto tempo que hoje, com tantas mudanças aí no relacionamento de vocês, isso pode mudar, isso pode ajustar e entrar nessa nova realidade do casamento, nesse novo momento aí do casal. Então, acho que é uma coisa que vale vocês ficarem com isso na cabeça de vocês. Então, quando a gente fala a respeito, né, de conversar e fazer essa lista, e aí eu acho que vale para todos esses temas, né? Sexualidade, né, sexo, lazer, viagens, educação de filhos, finanças, coisas de casa, né, atividades de casa, do lar, do dia a dia ali. Então, eu acho que são coisas que precisa ser alinhada. E eu digo que, assim, a gente precisa sempre estar atualizando e se atualizando, né? Às vezes, o que funcionava no ano passado, por exemplo, coisas pra mim, muitas coisas mudaram da pandemia pra cá. Muitas coisas mudaram. O que antes eu ia pra Tijuca, eu ia pra Barra atender, hoje eu não atendo mais no consultório. Hoje eu atendo aqui no meu prédio. Eu tenho uma sala, eu tenho um ambiente para isso, reservado, que eu posso usar. E nisso eu ganhei qualidade de vida, eu ganhei mais tempo de atendimento, porque o que eu perdia no trânsito, muitas das vezes, e assim, na Barra, às vezes eu já cheguei a demorar 1 hora, o que era pertinho, era 8 quilômetros daqui, da minha casa, e eu já cheguei a demorar 1 hora. Então, assim, isso é tempo de cliente que eu ganho, né? Que hoje eu consigo atender mais. E o online, que eu já tinha, mas que hoje hoje isso tá muito mais natural, né? E com muito mais facilidade. Então, hoje eu consigo ajustar o meu horário a online, presencial. E você vê, há 3 anos atrás, eu não imaginaria que isso tudo fosse acontecer na minha vida. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, 1 ano faz diferença do que você, de repente, conversou lá atrás, sabe? Hoje, será que tá da mesma coisa? Se não tá se tem algo que está te incomodando hoje, por exemplo, nessa mesma sessão do casal, né, que eu atendi ontem,
foi se conversado sobre isso. Ah, mas eu já falei com ele a respeito lá do tema, e eu falei, mas tem quanto tempo que você não fala sobre isso? Aí ela, é verdade, já tem muito tempo. Eu falei, então fala agora pra ele, pra de repente dar uma atualizada, porque às vezes ele pode ter esquecido, às vezes ele pode ter... E sei lá, né? Às vezes pode acontecer. E aí ela foi e falou exatamente o que lá atrás incomodava ela e que tinham ainda algumas situações que incomodavam hoje, no presente. E ela conseguiu verbalizar aquilo ali pra ele. E pra ele foi muito importante dele ouvir aquilo ali hoje, sabe? Presente. E o quanto que ele se comprometeu de ajustar, de melhorar aquilo ali, porque é o quê? É importante pra ela, é importante pra esposa, sabe? Então, eu acho que a gente precisa ajeitar isso, a gente precisa sempre se atualizar. E isso serve pra todos esses temas e qualquer outro tema que seja na sua vida. Por exemplo, uma coisa que eu acho super bacana, eu tinha isso no consultório, que era um tal de puxa-conversa. Eu não sei se você já ouviu isso, mas era um negocinho que você... Era tipo isso aqui, né? Uma caixinha que vinham várias cartinhas. E nessas cartinhas tinha um puxa-conversa. Você pegava um tema e conversava sobre isso. Esse aqui é especificamente de esquenta casal. Tá vendo? Então, por exemplo, eu peguei um aqui aleatório. Escolha um presente para dar ao seu parceiro hoje. Então você vê, esse esquenta casal não é só ligado a sexo, mas existem alguns que pode ser e não tem problema nenhum. Ó, olha esse aqui que maneiro. O que não pode faltar numa preliminar? E aí, o que não pode faltar numa preliminar para você? Essa é uma ótima pergunta para você poder conversar com seu cônjuge sobre isso. E aí, às vezes, algo que você não sabia que era importante, por exemplo, para ele, e que você descobrindo, você vai investir e vai fazer mais, sabe? Agora, se for algo que de repente para você não dá, você vai conversar e falar, poxa, isso aqui para mim ainda é um pouco desafiador e tudo, mas eu acredito que eu consiga fazer isso, isso e isso. E aí, você acha que para você fica bom, tá tranquilo? E acho que vocês vão negociando aí, de repente, não, tudo bem, tudo, mas, poxa, você pode também pensar aí, refletir pra ver se não cabe em algum momento aí você fazer isso por mim, porque, poxa, isso é importante pra mim, eu queria experimentar e tudo. E aí é uma coisa que ela pode chegar, tô tentando fazer um diálogo aqui. Ah, não, tudo bem, eu posso experimentar, ou ainda assim ela pode dizer... Caramba, vou te falar, você sabe que a gente já tentou isso e pra mim não é confortável e tudo. Eu não me sinto realmente à vontade disso, eu gostaria que você me respeitasse. Beleza. Ou então ela chegar e falar, não, tudo bem, eu percebo que é importante, eu acho que a gente pode ajustar, eu acho que a gente pode alinhar isso aí. E vamos ver, eu tô disposta a experimentar mais uma vez e é isso, eu acho que isso é importante pro nosso casamento, é importante pra você, então eu acho que eu posso ver como é que vai ser agora. E é isso, sabe? O mais importante é que não tenha desrespeito de nenhuma das duas partes. Isso precisa ficar muito claro pra vocês. Porque eu não vou fazer pra agradar o outro e eu depois ficar mal com isso. Entendeu? Eu acho que você fazer para agradar o outro, mas você perceber que isso é importante pro casamento, que isso é importante para você e para você não vai ser desrespeitoso, eu acho ótimo. Agora, se você faz alguma determinada situação, você abre mão de alguma coisa, mas você fica mal com isso, aí não é saudável. E não é esse o meu objetivo aqui desse encontro. O meu objetivo aqui é fazer você refletir e ver o que você pode ajustar, o que você pode abrir mão, o que de repente, nesse momento atual presente, não faz mais sentido do que fazia um tempo atrás, tá? Mas se ainda assim tem coisas e situações que não mudaram, tá tudo certo, fica tranquila, fica com o seu coração em paz e converse e explique pro outro o quanto que isso pra você não é possível e que ele vai precisar respeitar, porque eu acho que se tem amor na relação, tem respeito,
sabe? Eu acho que a gente não tem que ficar abrindo mão da nossa essência, porque, não, mas é só pra agradar ele e eu me ferro. Não, não é isso que eu quero, tá? Porque eu, por exemplo, eu jamais vou fazer algo em que vai dar prazer pro meu marido, mas eu vou ficar depois mal, vou ficar chorando ou sofrendo ou angustiada com aquilo e aquilo ali vai me deixar pra baixo. Eu não faço isso. E eu converso, e isso tá muito claro no meu casamento. E eu espero que no seu também fique, esteja claro. E tem coisas que, caramba, eu acho que isso eu posso realmente fazer. Eu acho que isso eu posso melhorar. Eu acho que isso pode ser importante pro nosso casamento. E tá tudo bem pra mim, eu vou ficar bem com isso. E é isso, beleza? Eu quero deixar isso muito, muito claro, tá? Porque senão depois vai ficar dizendo que, mas a Suelen falou que era pra fazer. Não, é pra fazer se você ficar bem, em paz com você. E homens também que estiverem me ouvindo, não é pra também ficar insistindo, falando, não, mas a Suelen falou que é pra ser assim. Não. Se ela experimentou e não funcionou, não fluiu e tudo, aí não dá, gente, você precisa respeitar. Por amor a ela, por amor à sua esposa, você vai precisar respeitar. E aí, de repente, se vocês quiserem ir para uma terapia de casal e conversar sobre isso, de repente abrir, né, para poder ver o que tá por trás disso, aí são outros 500, como tem um ditado, né? Então, existem tipos de conversa em que você pode deixar isso claro para o outro, né? Por exemplo, eu falo muito disso com os meus casais, de que às vezes quando um não tá ouvindo, é porque a forma que você falou pode não ter sido clara. Então, por exemplo, quando você fala de uma forma, de repente, mais grosseira, mais estúpida, se você fala num tom de voz mais agressivo, pode ser que o outro bloqueie o que você tá falando. E aí o outro não vai ouvir. Então, a forma como você se comunica, a forma como você vai conversar com o seu cônjuge pode fazer toda a diferença. Eu já falei isso aqui e vou repetir. 93% da nossa comunicação é não verbal e 7% é a verbal. Então, imagina se nesses 7% de comunicação verbal você ainda é agressiva, você ainda é grosseira. Me diz como é que você quer que o seu marido te escute, se você não consegue ter esse filtro aí de perceber e de se dar conta. Eu, por muitas vezes, e eu ainda tenho muito que melhorar, e ontem mesmo a gente estava conversando também sobre isso, do quanto que eu tenho uma comunicação um pouco mais agressiva mesmo, o meu tom de voz e tudo, e pra mim é um exercício diário. Eu me esforço todos os dias para tentar falar de uma forma, de uma comunicação não violenta, né? De uma comunicação mais amorosa e tudo. E esse é o meu grande desafio, sabe? E eu me exercito. Tem dias que eu consigo e tem dias que eu não consigo. Tem dias que, de repente, a minha paciência tá mais devagar e tem outros que eu consigo exercitar aquilo ali e vambora e perceber ali o quanto que se perderia se eu explodisse. Então, eu acho que é uma coisa que vale você também refletir sobre isso e o quanto que isso pode ajudar no seu relacionamento e o quanto que isso pode atrapalhar no seu relacionamento, tá? Então, por exemplo, você poder conversar sobre coisas que te agrada, né? O que te agrada? Você, e aí eu te pergunto, você sabe o que te agrada? Você sabe do que você gosta? De tudo. De viagem, de educação de filhos, de sexo, de prosperidade, finanças, riqueza, de lazer. Você sabe, você tem clareza do que você gosta? Porque assim, às vezes, vou dar um exemplo aqui simples, tá? Filme. Eu lembro de quando a gente ia alugar filme, imagina alugar filme, e agora todo mundo já sabe a idade que eu tenho, né? Então, quando a gente ia na locadora alugar DVD e tudo, era às vezes maior desafio, porque ele queria um estilo e eu queria outro. E aí, o que a gente passou a fazer? Quando a gente ia alugar
mais de um filme, o que a gente fazia? A gente alugava um do estilo que ele gostava e um do estilo que eu gostava. E aí, ótimo, ótimo, agradava a todos. Mas já teve vezes de ele escolher um tema e falar assim, pô, mas esse aqui eu já tava querendo assistir há muito tempo. E aí eu, beleza, então eu vou fazer isso porque isso é importante pra ele e tá tudo certo. E do mesmo jeito que ele também, quando eu falava assim, eu quero muito assistir esse filme, tudo, bababá, e ele ia lá e assistia comigo esse filme. Então, é uma coisa da gente negociar. Então, você vê, eu dei um exemplo aqui de estilo de filme, né, de que a gente precisa exercitar isso em outras áreas da nossa vida também. E o quanto que você, por exemplo, hoje está disposto de abrir mão de algo que você sabe que vão ter mais ganhos do que perda, e coisas que, de repente, você fica ali numa tipo assim, sei lá, como é que fala? Hoje eu tô ótima, né? Tá me faltando um monte de palavra, mas de tipo assim, ficar espizinhando ali, né? Dando corda pra uma coisa, supervalorizando uma situação que às vezes nem é tão importante assim, sabe? Que às vezes, pô, é verdade, que bobeira ficar nessa briguinha aí, nessa disputa, e que, porra, o casamento não é um contra o outro, é um com o outro. E isso é muito importante de se deixar claro. Quando eu me relaciono com alguém, por exemplo, com o meu cônjuge, com o meu marido, eu não quero que um esteja contra o outro. Eu quero sim que um esteja com o outro, sendo parceiro, sabe, sendo amigo, podendo ali de conversar abertamente, né, sem medo, sem vergonha, de poder bancar ali o que eu acredito, que o outro possa ouvir com amor e possa também se pontuar as coisas que de repente não concorda, mas sem aquilo ali gerar alguma briga ou alguma discussão, sabe? Que a gente possa falar do que a gente acredita, né, do nosso propósito ali, do que tem uma função, mas que a gente possa também saber ouvir o que o outro tem a dizer. E não, tipo, fechar e se tapar e falar, não quero saber, não vou falar sobre isso, a minha posição é essa e pronto, e acabou. Eu acho que não é assim que funciona. Um relacionamento a gente precisa negociar, e eu sempre falo isso, né? Estar num relacionamento, estar casado, é sempre você estar fazendo acordos e renegociando esses acordos, né? E se relacionar é a arte de fazer acordos, sim. E quando você percebe a importância de negociar, de ajustar, de aprender a ouvir o que o outro tem a dizer, isso, nossa, como isso faz diferença pro seu casamento. Então, que você possa ter mais amor na forma que você fala, que a sua comunicação possa ser uma comunicação para justamente você conseguir o que você quer, sabe? E falar do que é importante. Quando a gente conversa sobre algo, a gente fala do que é importante pra gente. Isso eu falo muito nas sessões de casal, né, com os meus clientes. Não adianta você ficar... Porque você sempre faz isso, enfia o dedo na cara. Porque você nunca, não sei o quê. Porque você, babá. E aí fica nessa, e aí você tá falando do outro. Quando você tá falando do outro, o outro não tá querendo receber aquilo. Porque aquilo ali muitas das vezes é ofensivo. Muitas das vezes não é agradável de se ouvir. Imagina, você gosta de ser criticado o tempo todo? Né? E aquilo ali pro outro soa como uma crítica, como uma coisa ruim, às vezes até agressivo. E aí o outro não muda, não age, não quer mudar, porque aquilo ali é uma ofensa, ou até mesmo, assim, não ouve. Tipo, vira, como é que fala? Vira uma chave ali e o outro não tá nem ouvindo o que você tá falando, sabe? Tá pensando em outra coisa. Ou às vezes tá ali no celular ou fazendo qualquer outra coisa e você fica lá reclamando. Reclamar é isso. Ao invés de reclamar, ficar clamando, que isso é chato pra caraca. Fale de você. Fale da situação, do que te incomodou. Fale de como você se sentiu com determinada situação. Porque quando você fala de você,
você tá se colocando ali naquele lugar, naquele momento, e fica muito mais fácil do outro poder ouvir, porque você não tá reagindo a ele, você não tá falando coisas pra ele, você tá falando pra ele coisas de você, não coisas dele. Então, preste atenção quando você for conversar alguma situação importante, quando você for pontuar alguma coisa importante, quando você for, por exemplo, discutir alguma situação, fale de como você se sente, fale de como é pra você aquela situação ali, e não ficar falando dele, porque a dele, ele já sabe, e ainda assim, naquele momento ali, falar dele não é o que vai acrescentar, não é o que vai agregar ali. É você falar de como você se sente e como você imagina que poderia ser ajustada a situação. E aí falar, por exemplo, de um ponto de vista seu. Do que você acredita que possa melhorar com relação à educação dos filhos, com relação a sexo e sexualidade, com relação a finanças, com relação a espiritualidade, ou até mesmo viagens e lazer e coisas desse tipo. Que vocês possam estar sempre alinhados um com o outro. Eu não quero nunca uma balança, uma disparidade nas relações, sabe? É muito importante que vocês estejam sempre em equilíbrio, no mesmo nível. Num casamento, um não pode ser maior do que o outro. Nunca, jamais. Vocês estão hierarquicamente iguais. E se isso acontece no seu casamento, se hoje você percebe que você de repente se sente menor ou que você se sente maior do que o seu cônjuge, para e alinha isso, ajusta isso para vocês dois poderem realmente estarem ali no mesmo patamar, como eu falei, um com o outro, entendeu? E às vezes procurar uma ajuda profissional, uma terapia, sabe? Uma terapia de casal. Isso pode ajudar bastante o relacionamento de vocês. A sessão que eu fiz ontem do casal, né, que entrou pra mentoria, pro método lá, a mentoria que eu dei de casal, sendo mais fácil de explicar. Nossa, foi tão bom, sabe, de ver, foi tão lindo de ver quando um olhando pro outro e podendo dizer ali o que vai ajustar, o que não vai ajustar, o que precisa melhorar. É isso, que vocês possam ter mais isso na vida de vocês, que vocês possam ter mais essa facilidade de se comunicar com amor nas palavras, sabe? Com amor nos gestos também, porque a comunicação não verbal, ela tá presente, né, no nosso casamento. Então, a comunicação não verbal também é algo muito importante, porque, por exemplo, uma cliente minha assistiu a minha live, ela falou assim, poxa, na última live que você fez, você ficou muito tempo assim. E aí eu falei, caramba, não tinha me dado conta, né? Aí botei pra assistir e é verdade, fiquei muito assim. Então, você vê, ela falou aquilo pra mim, o quanto que eu refleti, eu entendi o que tinha acontecido, né? Pra naquela live ali eu ter me fechado mais. Mas olha como é que você vê, aconteceu alguma coisa ali e eu acabei me comunicando, né, pra fora, algo que o outro estranhou, o outro chamou a atenção. Então, às vezes, o que você tá se comunicando aí pro seu cônjuge, para seus filhos, no seu trabalho, será que isso não é algo que possa ser melhorado, ajustado? O que está acontecendo para você estar tendo aquele tipo de comunicação ali? E até mesmo no seu casamento. Ah, eu tô muito cansada. Ah, mas ele não fala e tudo. Tá, mas ele não fala, mas você dá espaço para ele falar? Você consegue criar um ambiente em que, ao invés de você ser agressiva e falar tipo 90%, e não dar o espaço pro outro se comunicar, pro outro se expressar, será que às vezes não é isso que tá faltando? Um desequilíbrio aí, né, nessa comunicação, e às vezes você se fazer ser ouvida, você na verdade ouvir, né, é isso que eu quis dizer, você na verdade se fazer ouvir o que o outro tem a dizer,
caramba, eu nunca tinha me dado conta, porque eu fico na coisa de só ficar reclamando, de só ficar falando, de só ficar aí, porque é isso, porque eu tô cansada, porque eu não aguento mais, porque sempre sou eu sozinha. Cara, será que você não tá criando essa sobrecarga? Será que a forma quando você fala pro seu cônjuge de que de repente tá desafiador, ou que tá puxado pra você, ou que você tá muito cansada, será que isso, a forma como você tá falando, não tá sendo uma comunicação aí não verbal, que o outro fica, cara, eu prefiro nem falar porque eu não quero mais briga, eu não quero mais confusão, então eu vou ficar aqui quietinho no meu canto, que é a melhor coisa que eu faço. Então presta atenção, se tá fazendo sentido pra você, reflita e veja, poxa, independente do outro, eu vou mudar a minha forma de me comunicar. Eu quero melhorar o meu casamento. Eu quero ter mais prazer no meu casamento, em todas as áreas. Então, eu vou mudar a minha forma de me comunicar. Eu vou experimentar falar de uma forma mais calma, falar de uma forma em que eu vou falar e vou esperar o outro falar para ver se eu entendi, ou até mesmo quando eu falar alguma coisa, pedir para o outro repetir para ver se realmente ele entendeu o que eu estava querendo dizer naquele momento, porque muitas das vezes isso acontece, tá? Você fala de um jeito, o outro entende de outro, e aí você fica pé da vida porque a pessoa não fez do jeito que você falou, do jeito que você verbalizou, mas o outro não entendeu o que você estava falando. E aí o problema tá no comunicador. Então o problema tá em você que não soube falar de um jeito que o outro entendesse. Para isso não ter problema, uma das formas é fale de um jeito em que o outro de repente devolva. Ah, tá, então tá, entendi. Você quer que eu faça isso, isso, isso. Beleza. Aí você vai dizer, você pode fazer isso. E aí vocês vão ajustando a comunicação entre vocês. Vai ter uma hora que isso vai ficar mais fácil. E aí, de repente, vocês já vão conseguir pegar, sabe, as manhas. Então, assim, que você possa ter esse entendimento, que você possa perceber e comece a mudar aqui a sua forma de se comunicar no seu casamento, com os seus filhos, que você possa ter mais amor nas palavras e pare de reclamar, porque quando você reclama, o outro não ouve, o outro tampa os ouvidos. Então, seja mais objetiva, seja mais clara na forma que você quer. E diga também o que não te agrada, sabe? E diga coisas que de repente você pode ajustar, que você possa de repente... não, isso aqui eu acredito que eu consiga melhorar, que eu consiga fazer, que eu consiga acrescentar, tá? Esse é o meu objetivo. Se você gostou, se fez sentido pra você, compartilha, sabe? Coloca em prática tudo que eu coloquei aqui. O meu objetivo é esse, é trazer mais clareza pra você, trazer mais entendimento pra você, pro seu casamento, para que você possa sim ter mais prazer na sua vida e no seu casamento, tá? Foi muito bom estar de novo aqui com você. Toda terça e quinta, 9h30 da noite, eu tô aqui. Então, assim, já coloca aí o despertador para você sempre tá aqui comigo e não perder os conteúdos que eu falo, tá? Foi maravilhoso, um beijo grande e na quinta-feira a gente se vê, tá? Tchau, tchau!